pessoal, beleza? Aqui é o professor Mário Ribeiro do canal Astro Robot e Estruturas e hoje eu vou trazer para vocês um lançamento da estrutura de um mezanino, certo? Esse mezanino vai ser como seria um exercício prático de uma possibilidade que pode acontecer na nossa vida como engenheiro estrutural, certo? Então, o que é que acontece? Foi solicitado pelo seu cliente o dimensionamento de um mezanino nas dimensões 7,5 por 8,5. O cliente informou que a utilização do mezanino será para um escritório com banheiros e que a altura do mezanino é de 3 metros, certo? Então, até aqui é basicamente as informações que o nosso cliente vai nos passar. A partir daqui a gente vai ter que tirar o resto das informações e eu vou explicar para vocês de onde é que a gente tira isso, certo? Então, iniciando, certo, na primeira aula, a gente vai fazer o lançamento no robot dessa estrutura, que vai ter 7,5 por 8,5, com pé direito de 3 metros. Então, vamos lá. A gente abre aqui o software, abre o nosso robot. Clica aqui em projeto de estrutura 3D para criar uma nova estrutura. Nessa aba, definição de eixo, vamos criar os eixos para facilitar o lançamento das nossas estruturas. Então, recorrendo aqui, a gente tem 7,5 por 8,5 por 3. Então, vamos lá. X eu vou ter 7,5. Adiciono. Y eu vou ter 8,5. Adiciono. Eu gosto de deixar o X em números e o Y em letras, para ficar diferenciado. E o Z, 3 metros, que é a altura do primeiro pavimento, que seria o nível do mezanino. Eu gosto de deixar um valor, que é para a gente saber a altura, né? O valor da altura. Quando a gente clica em aplicar, ele já aparece aqui, certo? Ele aparece numa vista frontal. O que é que a gente pode fazer? Se a gente clicar em Ctrl e na bolinha do meio do mouse, ele dá o zoom out, certo? E se eu clicar em Shift e rotacionar com a bolinha do meio do mouse, a gente tem a visualização 3D dos nossos eixos, certo? Isso também pode ser visualizado como? Clicando com o botão direito, rotacionar 3D, ele aciona a função e você clica com o botão do mouse e rotaciona. Para sair dessa função, aperta ESC, beleza? Então vamos lá. A gente vai dar início clicando aqui, barras, certo? Eu vou fazer o lançamento. Antes disso, vamos vir aqui em ferramentas. Clica aqui, preferências de trabalho. Banco de dados. Em banco de dados, a gente tem esse banco de dados, Brazilian Shapes. Porém, vamos adicionar o banco de dados CISC9. Caso CISC9. Ok. Adicionei meu banco de dados e venho aqui em barras. Barra simples, certo? Eu vou fazer o lançamento com todas as barras desse mesmo perfil aqui e posteriormente a gente pode fazer a mudança de cada perfil, certo? Então todas as vigas vão ficar com 410 por 38, então vamos lá. Clico aqui, clico lá, clico aqui. Vou fazer aqui usando as ferramentas para a gente já ir treinando. Então aqui em cima, se eu abrir aqui nessa editor, abre essa palheta de ferramentas, onde aqui eu tenho mover e copiar. Clico aqui, mover e copiar. Aí ele me pede qual é o vetor de translação. Eu posso simplesmente clicar daqui para cá, que ele já copia. Clico com o botão direito, cancelar. Selecionar, seleciono a nova viga que eu vou copiar, clico aqui para acionar o comando e venho aqui, ó, clico aqui para cá, para ele
copiar essa viga também. Então a gente tem as vigas do contorno do meu mezanino. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lançar uma estrutura de um perfil, de um pilar, certo? Então eu coloco aqui coluna. Clicando nesses 3 pontinhos, vai me liberar para eu escolher alguns bancos de dados que a gente tem lá naquelas preferências de trabalho. E o que eu adicionei aqui, ó, SysQL ou NBR, tá bom? Se a gente for no NBR, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Escolhemos o perfil W. E se eu escolher aqui, por exemplo, o perfil W 360 por 32, eu escolho o tipo de aço, a STM A572 grau 50, que é o aço padrão dos perfis da Gerdau, adicionar, fechar. Então, com o meu perfil adicionado, eu posso adicionar as vigas secundárias aqui com esse perfil 360. Mas o que a gente quer é o perfil da coluna. Então, vamos adicionar outro perfil, que é mais característico de colunas, que são os perfis quadrados, perfis tipo H. Então, eu venho aqui, quer dizer, vamos continuar no banco de dados brasileiro, perfis W. Eu tenho aqui o 150 por 22, que ele é um perfil que tem 15 por 15. Só 572 grau 50, adicionar. Então ele aparece aqui. Então início, clico aqui, final, já adicionou lá. Faço isso para meus 4 pilares. Beleza. A gente tem aqui a estrutura. Se eu clicar nesse botão, formas da seção, ele vai mostrar as dimensões reais das vigas. Vou fechar. O que é que falta a gente adicionar? Precisamos adicionar os apoios da estrutura. Então eu selecionei os nós. Quando eu clico e arrasto da esquerda para a direita, eu pego tudo que tem dentro do quadrado. Se eu fizer da direita para a esquerda, tudo que tiver cortando o meu quadrado vai ser selecionado. Então seleciono os nós, venho aqui em apoios. Em apoios eu vou considerar tudo engastado. Aplicar. Feito isso, a gente vai precisar adicionar mais vigas secundárias. Por quê? O painel wall. Então, a gente precisa adicionar vigas secundárias. E essas vigas secundárias vai ser de acordo com o tipo de piso que eu vou ter. Então, para mezaninos, é comum a gente ter o tipo painel wall, certo? Que são pisos de madeira com uma certa dimensão. Aqui a gente pega o catálogo técnico de um dos fabricantes e eu tenho mais ou menos como é a disposição. Então o painel vem com 2,5 por 1,20 de largura, certo? E eu preciso ter 3 apoios, 1, 2, 3 apoios. Então eu preciso que minhas vigas secundárias tenham 1,25 de distância uma das outras necessariamente para ter o ponto de fixação desse painel wall, certo? Então, sabendo disso, a gente vai espaçar aqui as minhas vigas com os vãos menores de 7,5. Clico na viga, vou em mover e copiar. Aí aqui eu vou colocar, observe aqui esses eixos X, Y e Z. No sentido de Y, então X 0, ponto e vírgula 1,25, ponto e vírgula 0. Eu estou dizendo qual é a coordenada que ele vai copiar, certo? E clico em copiar. Aí vou só repetindo o comando até ele chegar. Observe que o último vai ficar menor. Se eu copiar 1,25 ele fica fora. Mas não tem problema. O último, se eu der Ctrl Z aqui, ele volta. O último painel pode ser recortado aqui no final do nosso mezanino, beleza? Então, está lançado inicialmente
as nossas vigas principais, as vigas secundárias e os nossos pilares. Um grande diferencial para a gente entender o funcionamento do mezanino vai ser definir as conexões. Quais são os tipos de apoio que essas vigas vão ter com as vigas principais e com os pilares. Então vamos considerar inicialmente que todas as vigas secundárias vão ser simplesmente rotuladas. Como é que eu vou dizer isso? Geometria, articulação, rotulado, rotulado, aplicar. Então ele já colocou aqui. Por padrão, as vigas vêm como engastado, engastado. Então a gente, para rotular, precisa vir aqui e colocar rotulado, rotulado. Fechei. Pronto. Com isso aqui, eu já posso clicar aqui em cálculos. E observa, ó, que ele já me cria uma carga aqui chamada DL1. DL1 significa o peso próprio da estrutura, que ele calcula automaticamente, certo? Então, com isso, a gente já tem o nosso primeiro ponto. Como é que eu vou ensinar vocês também como é que a gente garante que lançou certinho nas medidas? Ó, aqui eu tenho uma ferramenta que é linha de dimensões, que eu posso cotar daqui para cá para ter minha referência de distâncias de x e y. E na altura não precisa porque ele mostra aqui o valor de 3 metros. Beleza? Então, para a primeira aula a gente encerra aqui e na próxima aula a gente dá continuidade lançando as cargas nas vigas e fazendo as análises da estrutura. Até a próxima!